Nasci em Ubá, 9 irmãos, todos nascidos na cidade de Carim. Em Ubá também eu comecei a participar dos movimentos de igreja. A gente começou um grupo de Emaús a meditar, né, a teologia da libertação. A partir daí, nós resolvemos ir para o Caetano Furquim. Para desenvolver um trabalho comunitário relacionados com a busca dos direitos do cidadão. Nós montamos uma associação que nos deu força também de chegarmos na Copasa. E realmente nós fizemos um trabalho que modificou a vida dos moradores daquele bairro. Nós juntos com o povo e a partir do povo a gente começou as lutas. A primeira foi a pedreira. Aí a gente conseguiu essas outras coisas. Água, esgoto, calçamento, colégio, posto de saúde e o grupo. Foi muita luta mesmo. E daí nós fomos para a luta sindical. Nós iniciamos o primeiro movimento de massa. Das lutas, chegou as eleições da ASDER, a gente fez uma chapa para concorrer na associação. Ganhamos. Da ASDER, a gente começa a luta sindical. E criamos em 1984 a Coordenação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, que foi a primeira experiência concreta de organização sindical dos servidores públicos. E depois, o governo Tancredo Neves foi quando tivemos a primeira greve dos servidores públicos no Brasil. E depois, quando veio Nilton Cardoso, foi uma lástima. Nós decidimos, o movimento sindical, em assembleia, que nós iríamos pedir o impeachment do Nilton Cardoso. Nós montamos uma denúncia com os vários jornais, revistas e tal da época. Fizemos uma correspondência, fomos até o Palácio do Despacho e entregamos ao próprio governador. Passou o tempo, as denúncias não foram apuradas, fizemos um abaixo-assinado e pedimos o impeachment do governador então. Foram 4 pedidos de impeachment e saí candidato a vereador. Né? Foi o vereador mais bem votado. E com isso ele continuou com o trabalho. Para mim, o Brasil só desenvolveria na medida em que ele assumisse a sua cultura, assumisse os seus valores e desenvolvesse em cima das suas vocações. A cachaça é um exemplo disso. A cachaça foi descoberta pelos escravos e sempre ligando a pobre. Um preconceito muito grande. E nós nunca valorizamos a cachaça por ser um produto popular. Então por isso nós entramos com a cachaça, por isso o Minas Fruta. O norte de Minas tem um dos maiores potenciais do mundo na produção da fruticultura. O Estado tem que estar junto com os produtores, dando suporte técnico, dando condições da produção nossa ser exportada. Então o sonho nosso ainda é fazer da cachaça de Minas à Escócia Nacional. Então eu sempre militei no movimento de habitação. Eu estive em todos os governos municipais, desde o Patrus, que eu participei de todas as histórias de construção em Belo Horizonte. Prefeituras nossas entregaram mais de 6.000 casas. Em cima do CTI a gente apanhou uma amizade com o restante dos médicos na luta da Santa Casa. Nós fizemos uma mobilização e eu tive a felicidade. Em cima disso veio um arranjo, onde a prefeitura, que é quem mais contribui para a Santa Casa, começou a partilhar da administração e nós pudemos salvar em parte a Santa Casa naquele instante. Nós fizemos vários seminários, fomos às câmaras municipais, chamamos a sociedade civil para que nós pudéssemos discutir uma organização da região metropolitana. Então nós criamos uma Assembleia Metropolitana, criamos um Conselho Deliberativo da região metropolitana, criamos um Plano Diretor Metropolitano. Se você for em Contagem, Ribeirão das Neves, Sabará, os problemas são os mesmos. Então Roberto conseguiu, através desse projeto, integrar a região metropolitana. Então assim, hoje pelo menos você tem um arcabouço que foi reconhecido inclusive em teses de doutorado internacionais. Mas nós fizemos aliança em cima de um seguinte eixo. Ele e eu, que nós iríamos continuar com todos os programas, iríamos continuar e melhorar os programas. A partir do primeiro dia, ele mostrou que queria acabar definitivamente com todos os programas. Mentiu para o povo dizendo que ia vender espaços públicos e terrenos públicos para investir na habitação popular e não investiu um centavo desse dinheiro. A prática dele seria o contrário. Então, assim,
foi uma tragédia para a cidade. E eu decidi que entre o Márcio Lacerda e o poder eu ficaria com os compromissos que a gente tinha feito. Eu diria que como vice, eu falo sempre o seguinte, eu não fui um vice omisso e nem fui um vice vassalo e nem servil. Eu simplesmente defendi aquilo que eu falei na campanha que ia defender. E eu acho que é essa a função nossa. Eu sempre acreditei que política é um instrumento de luta social e ela só existe para isso. Quando a pessoa vota, ela não dá um cheque em branco. Ela vota, né, num programa que você está colocando. E o nosso programa, nós assinamos uma carta de compromisso, ela não termina, nós vamos continuar escrevendo essa carta. A história do Roberto leva ele a respeitar todos os compromissos que ele sempre teve com a população. Eu acredito na mobilização coletiva. Acho que o mandato ele é um instrumento de luta de sonho. Então até hoje ele teve essa história importante. Quando as pessoas acreditam naquilo, então assim, elas são a própria transformação. O seu voto tem muito valor. Aproveite o momento para renovar. O que foi perdido vamos recuperar. Pela democracia nós vamos lutar. O Roberto está sempre na luta pelos direitos sociais. É solidário, é competente e está sempre do lado da gente. É Roberto Carvalho, eu voto na esperança. É o candidato lá de casa, nele a gente tem confiança. É Roberto Carvalho, o nome certo pra federal. 1301 eu sei de cor, seu voto vale um Brasil melhor. 1301 eu sei de cor, seu voto vale um Brasil melhor. 1301 eu sei de cor, seu voto vale um Brasil melhor. É Roberto Carvalho, eu voto na esperança. É o candidato lá de casa, nele a gente tem confiança. É Roberto Carvalho, o nome certo pra federal. 1301 eu sei de cor, seu voto vale um Brasil melhor. 1301 eu sei de cor, seu voto vale um Brasil melhor. 1301 eu sei de cor, seu voto vale um Brasil melhor.